Oi, Prof. Tanay aqui, sou a Prof. de Literatura e estou aqui com você para uma breve revisão de uma vanguarda artística chamada Futurismo. E ela é isso mesmo. O Futurismo é uma vanguarda artística de 1909 que tem como grande ideal olhar para frente e trazer referências exclusivas do futuro. Aqui eu tenho para você o cartaz que divulga o Manifesto do Futurismo, que vai ser lançado por Filippo Marinetti, um escritor, e apoiado por vários outros artistas, como Giacomo Balla na pintura, como Apollinaire, como Boccioni. O futurismo, então, ele tem vertente italiana. Surge no dia 20 de fevereiro de 1909 com a publicação do Manifesto Futurista, escrito por Filippo Marinetti, no jornal Le Figaro, um jornal francês que estava divulgando as vanguardas artísticas. E o manifesto tem 11 tópicos de tudo que eles queriam. E o que eles queriam? Eles queriam valorizar o metal, eles queriam valorizar o movimento, eles queriam valorizar o barulho de um automóvel, o volante de um automóvel, o trilho de trem, a chaminé da fábrica, porque tudo isso para eles representava evolução, representava o futuro. Junto disso, em seu manifesto, Filippo Marinetti fala que eles vão valorizar a agressividade, a violência, a guerra, que para ele, Filippo Marinetti, era uma grande higiene social. Aí vem esses ideais mais contundentes em relação a ele, que queria ir contra movimentos sociais, como o feminismo, ou ainda a favor de ideais fascistas logo no pós-Primeira Guerra. Por que isso é problemático para o Brasil? Porque o Oswald de Andrade queria dizer que os modernistas de primeira fase eram futuristas, porque o futurismo fazia referência ao metal, à chaminé, ao movimento e ao automóvel. Mário de Andrade, que era um pouco mais contido, não gosta dessa alcunha, justamente por medo das pessoas associarem e confundirem as questões futuristas e os ideais de Filippo Marinetti. Na arte, o futurismo ele vai se expressar por meio de um movimento contra a academia, as regras acadêmicas, cultuando a guerra, glorificando a tecnologia que para eles na época era o metal como o cobre, e o enaltecimento da velocidade e as inovações estéticas, por exemplo, uma escultura representando um movimento tão forte que eu não consigo ter a forma sólida, eu tenho um movimento, então é como se essa roupa estivesse se mexendo. Sempre que falar em futurismo, pense em velocidade e em movimento. O principal pintor do futurismo era Giacomo Balla. E aqui ele tem esse quadro, a representação desse futurismo que traz movimento. É o dinamismo de um cão na coleira. Esse movimento aqui é das patinhas se mexendo. Eu tenho os traços aqui que representam essa coleira se mexendo. Por quê? De novo, porque eu te falei, futurismo é movimento, futurismo é chaminé de fábrica. É por isso que no Brasil, quando a Tarsila do Amaral faz o quadro Operários, ela tem lá no fundo aquelas chaminés soltando fumaça. Para eles isso é o ideal. A fumaça, a buzina, o carro, a tubulação do carro, as pinturas trazem movimentos circulares representando o movimento, trazem tubulações de metal, porque a ideia é trocar o material que se utilizava na escultura antes, trocar o cenário estático por um cenário extremamente dinâmico. E na literatura isso também vai aparecer, principalmente no Brasil aqui com a destruição da sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe é a ordem dos termos de uma oração. Sujeito, verbo e complemento, predicados. Então aqui no futurismo eles não estão preocupados com a regra, porque são anti-acadêmicos. Eles estão preocupados com a intensidade, com o tema. E aí eles trazem temas voltados para essa ideia de futuro e trazem essa quebra de regras gramaticais. Também com algumas palavras soltas, não vai ter adjetivação, porque aqui não é o objetivo de idealizar, de trazer características positivas. Verbos no infinitivo, porque eles representam ações mais contundentes, como cantar, comprar, fazer e por aí vai. E vai trazer o uso de onomatopeias para registrar o som, por exemplo, de um automóvel, como um vrum-vrum da vida. Falou então em futurismo, falou de velocidade, falou de automóvel e falou de movimento, tá bom? Tchau, tchau!